O Câmara Entrevista de hoje é com a pianista Sheisa Goulart, idealizadora do projeto Piano Forte. Obrigada por aceitar o nosso convite, Sheisa. Eu que agradeço o espaço, muito obrigada. Me conta como é que começou o teu interesse pela música. Bom, eu morava numa cidade chamada Panambi na época, e eu devia ter em torno de 7, 8 anos. E aí levaram um recadinho assim, ó, vai vir uma professora de piano dar aula aqui nessa escola, avisem os seus pais, quem tiver interesse. Claro, era particular, né? E a mãe conta, né, porque eu não recordo muito bem, que eu cheguei em casa e disse, ó, vai ter aula de piano lá na minha escola e eu quero fazer. Eu não tinha contato nenhum, nunca tinha visto um piano de Não perto, tinha músicos na família? Não tinha músicos assim na família, nem nada. Eu só escutava, eu gosto de contar que eu só escutava música gaúcha em casa. Era o contato que a gente tinha. E foi uma linda descoberta, porque eu tive esse contato e depois disso eu nunca mais parei. Descobriu que era o teu dom. Eu acho que tiveram pessoas ao meu entorno que foram me incentivando. Meus pais sempre foram grandes apoiadores, fizeram sempre muito esforço para poder me dar esse curso, né? Porque era um investimento alto para a gente na época. E naquele período, adquirir até um teclado era um alto investimento. Sim. Eu fui ganhar meu piano acústico quando eu entrei na faculdade, que eu fiz o bacharelado em piano depois, quando eu já estava na época, né, de fazer graduação. E nesse período, então, eu comecei em Panambi, depois a gente veio morar em Dom Pedrito, que tinha um conservatório, né? E ali a gente, então, foi muito, muito estimulado, foi muito incentivado. Estudei flauta doce também, porque nesses espaços tem mais outros instrumentos, né? Então, eu continuei estudando piano e por um bom tempo estudei flauta doce também. E conta um pouco dessa tua formação musical, graduação, tudo mais. Foi uma experiência fantástica, né? Eu fui, então, morar em Santa Maria, que tem o curso federal de bacharelado em música, que é onde a gente estuda conteúdos específicos, né? Da atuação profissional como intérprete. Tem a outra vertente, né? A gente tem outra ramificação dentro da graduação em música, que é a licenciatura. Mas eu optei pelo bacharelado. E lá, então, foram muitas experiências diferentes, tocando como pianista solo ou com formação de música de câmara, que é uma área que eu gosto bastante, que é tocar com violino, violoncelo, com cantores, né, com vários instrumentos. É um curso muito amplo nessa ramificação, porque eles têm bacharelado em todos os instrumentos da orquestra em Santa Maria, então foi muito rico. Dentro da graduação, a gente também tem algumas cadeiras de pedagogia do piano, que foram duas áreas que eu sempre trabalhei muito próximas, sempre em paralelo, né? Porque a gente está numa região ou num país que não dá para viver só de uma coisa ou de outra. A gente tem que ser múltiplo, né? Então, eu sempre atuei muito com o ensino de piano, junto com a atuação como pianista, principalmente com repetidora, que eu acompanhava muitos outros instrumentos. E isso me deu uma bagagem muito legal, mas me trouxe muitas oportunidades de trabalho. Eu sempre, depois que eu me formei, eu não precisei ir para um outro setor diferente, eu sempre consegui me manter profissionalmente com a música, né? E por um período eu morei em Portugal, e em função da música eu fui contratada por um conservatório lá e dei aula numa instituição lá. Que legal. E qual a importância da musicalização na infância? Olha, é tudo, né? É uma oportunidade de potencializar toda a vida de uma criança, da pessoa a partir da infância, porque a música, ela desperta tantas regiões diferentes do cérebro na hora que a criança está ali exposta ao som, à estimulação, que é um ganho para o resto da vida. Então, é fundamental. Contava que tu tens uma filha de 4 anos que também está tocando piano já. Sim, sim. Para a Antônia, ela está no meio, né? Bom, na vida intrauterina, ela escutava eu dando aula. E escutava a gente solfejando, cantando as notas. Então, foi algo que foi natural para ela. Não precisei dizer assim, hoje vamos começar a fazer aula de piano. Não, Partiu dela, foi natural. Partiu dela. Eu noto que para ela é uma necessidade de expressão mesmo, porque ela vai para o piano sem ser o momento de aula. Difícil é ela parar para ter aula. Na verdade, ela vai por livre e espontânea vontade, né?
e ela escuta os sons, ela senta ao piano e livremente tenta compor as próprias músicas. É muito bonito de ver isso dentro de casa, porque eu espero que isso aconteça dentro das casas, quando as crianças com quem eu trabalho, né? Contigo. E quando é que começaram as atividades do Piano Estúdio? Pois então, o Piano Estúdio iniciou as atividades em maio do ano passado, em 2017. E junto com a abertura do Piano Estúdio, que é para atender aulas particulares, né, de piano, eu pensei em um espaço que fosse especializado em piano, né? Eu fiz um treinamento que eu queria ampliar um pouco a atuação do piano, não só para aula individual. Porque depois de praticamente mais de 10 anos dando aula no formato individual, eu notava que são muitos anos investindo numa pessoa, né, por parte da família e por parte do nosso tempo despendido em cursos e atualização. E depois de um período, nem sempre aquela pessoa quer continuar estudando piano. Ela pode ter muita aptidão para ser um bom violonista, um cantor, ou usar aquele incentivo todo para alguma outra tarefa. Porque tem tanto ganho com a aprendizagem musical, como aumento da concentração, estímulo à criatividade, que a pessoa não é obrigada a ficar naquele meio, né? Só que num dos objetivos de tu ensinar alguém é que tu espera que em algum momento possa alguém se profissionalizar e dar continuidade a esse trabalho, né? E no ensino individual, isso se torna, assim, um percentual muito pequeno. Aí, teve uma formação com uma professora de São Paulo, um treinamento para atuar com piano em grupo. E me deu aquele start, assim, nossa, mas eu acho que é isso que está me faltando, eu preciso encontrar um estímulo novo. E foi, assim, uma descoberta fantástica, porque são principalmente os 2 primeiros anos de iniciação musical para uma criança ou para um adolescente, que eles ficam num grupo. E hoje é tudo tão dinâmico que esse tipo de metodologia permite. E com isso, é tudo algo que funciona em conjunto, né? Com a abertura do estúdio, com esse treinamento, eu tinha 2 grandes amigos, que são a Maria Luísa e o Álvaro Laorgue, que quiseram incentivar essa abertura do estúdio, desse espaço, né, novo, com foco no piano na cidade, e me doaram um piano. Eu já tinha 2 pianos, um acústico e um digital. E então, para trabalhar com piano em grupo, eu precisaria de mais instrumentos. Claro. Era visto que eu ia ter que investir nisso. E eles quiseram, então, fazer essa contribuição doando um piano. Nossa, fantástico, perfeito, fechou tudo, né? E junto com isso, a Maria Luísa, querendo estudar piano também, retomar os seus estudos de infância, eu disse para ela, olha, eu não vou te cobrar mensalidade de jeito nenhum, vocês acabaram de me doar um piano, não tenho capacidade de fazer isso. Aí, tanto vai aceitar, tu não vai aceitar. Ela disse assim, quem sabe então tu atende uma criança carente? Né? Já que tu não quer me cobrar, qual é esse valor da mensalidade? E eu, tá, pode ser. Aí fiquei pensando assim, mas né? Eu estava querendo sair do né? Sim. Então vou atender um grupo com 6. Fiz o treinamento para trabalhar com piano em grupo, então tenho aqui os equipamentos para isso. Minha contrapartida então vai ser trabalhar com piano em grupo, com um grupo de crianças. Vamos pensar como fazer a seleção. Já nasceu, então, o Piano Forte. Com isso, outras pessoas ficaram sabendo que eu estava trabalhando com o piano em grupo e à medida que mesmo a Maria Luísa, muito entusiasmada, comentava com os amigos, familiares, disseram, nossa, mas então a gente, quem sabe, ela abre uma outra turma e a gente ajuda a financiar. Ela está fazendo uma ação social, ela diminui o valor. Sim. E foi assim que surgiu o Piano Forte. Então, o Piano Estúdio iniciou em maio e o Piano Forte também, que é o projeto social do estúdio em parceria com a comunidade maravilhosa de Bagé. E por que o nome? Porque o primeiro nome do instrumento é Piano Forte. Quando o piano foi consolidado, ele recebeu esse nome. Então, eu já queria que quando a criança tivesse contato com essa oportunidade de estudar piano, que ela soubesse de onde que vem. Já tivesse o primeiro conhecimento. E piano é suave, né? E forte é forte. Eu queria que, através dessa iniciação musical com o piano, trabalhar o equilíbrio emocional das crianças, sabe? Encontrar
que a criança nem seja tão forte e nem tão suave, mas que durante esse período ela fosse tendo a possibilidade de se equilibrar. E quais são os objetivos do projeto? Bom, então tem vários objetivos através do projeto Piano Forte. Primeiro é dar oportunidade para um público que nesse momento não teria acesso, né? O ensino de música não é um ensino barato, não é, porque tu vê, é difícil encontrar mão de obra especializada para trabalhar com isso. E então, em primeiro momento, é dar a oportunidade de ter um contato musical através do piano para uma camada da sociedade que nesse momento não teria oportunidade. O piano, por muito tempo, esteve ligado a classes sociais mais elevadas. Então, esse é o outro objetivo, desconstruir um pouco isso. Ah, mas ele não vai poder ser um grande músico se ele não puder ter o instrumento? É, né? Mas a gente está cheio de grandes músicos e poucos professores. Então, aí vem o terceiro objetivo, que é estimular o gosto pelo piano e fazer com que algumas dessas pessoas, quem sabe, se profissionalizem nessa área. Hoje já não está mais tão difícil, nós temos aqui na nossa cidade um curso de licenciatura em música, da Unipampa, que dá a oportunidade de alguém se profissionalizar, fazer uma graduação e continuar nesse meio. E existem milhares de possibilidades de atuação. Não é só trabalhar ensinando alguém ou só sendo músico, erudito ou popular. Existem muitas áreas de pesquisa. Tipo, quando tu fez a faculdade, tínhamos poucas faculdades de música, né? Até não só no estado, como no país. Hoje em dia, Bagé, uma cidade no sul do Rio Grande do Sul, que tem uma faculdade pública de música. É um grande ganho para a nossa cidade, para a região e para a troca de experiências, porque muitos estudantes vêm de outros estados, né? A gente mesmo no estúdio agora eu tenho 2 colegas que estão trabalhando comigo, que trabalham ensinando piano, né? E elas têm experiências totalmente diferentes. Uma já tinha morado em Bagé, foi morar no Paraná, voltou. A outra veio de São Paulo, tem outra carga de experiências. Isso é muito rico, né? Então, a gente tem vários objetivos com o projeto, que são mostrar um caminho de profissionalização, né? De atuação profissional. Mostrar que sim, que é possível sobreviver dessa área, se a pessoa tiver qualificação e buscar sempre, né? Novos caminhos. E ser múltiplo, não dá para ser algo fechado, assim. E tu já tivesse alguma surpresa, assim, de maio do ano passado para cá, por exemplo, principalmente nessa questão de estar trabalhando com um público que tu não imaginava, né? Que não foi a tua ideia inicial, alguém que não teria acesso ao piano, daqui a pouco algum talento que tu tenha descoberto, alguém que tu sentiu que mudou depois que começou com as aulas. Como é que está sendo esse teu retorno? O retorno é quase que instantâneo, né? Assim, nessa parte de uma grande performance, ainda eu vou te dizer que eu ainda acho que ainda a gente pode encontrar uma surpresa, né? Não é o meu objetivo principal, mas se isso surgir, com certeza vai ser muito legal. E a transformação, ela é quase instantânea no comportamento e principalmente, acho que na autoestima, não só da criança envolvida, mas da família toda. As famílias abraçaram o projeto de uma forma que é emocionante. Eles são super parceiros. E as crianças, como elas não estão tendo aula dentro do espaço delas, mas sim, elas saem do espaço e vão ter aula no estúdio, e isso faz com que as famílias tenham que se envolver. Eles não podem pegar um ônibus sozinhos. Sim. E a gente já fez muitas atividades fora desse contexto da aula, que é viagem. Fomos convidados, por exemplo, para ir participar de um encontro sobre pedagogia do piano em Santa Maria, na universidade. Eles foram convidados de honra, pelo relevo, pela importância do projeto. E eles se apresentaram lá, a gente teve uma excursão, foi muito marcante. E a Maria Luísa e eu, a gente foi convidada a palestrar sobre como que se formou, como é que é a estrutura, né, do projeto. Foi, assim, muito significativo para a gente.
Os concertos que acontecem na Cidade com Piano, a gente leva eles, a gente ganha apoio de empresas de transporte, da Stadbus ou da Anversa, sempre eles nos apoiam. E isso é uma corrente tão linda do bem que, se não tivesse as famílias, isso não ia acontecer, né? E muitas vezes acontece até de um projeto desses, uma atividade dessas, estimular as crianças a melhorar na questão da escola, né? Melhorar o desempenho escolar. Melhoraram. A gente tem algumas regras, um regulamento para a criança permanecer bolsista, porque, afinal de contas, isso tudo é trabalho de quem está financiando essas aulas, que são terceiros ou empresas, o meu investimento do meu tempo, da minha qualificação profissional para eles. Então, a gente tem um regulamento. Eles não podem faltar nenhuma aula. Só podem faltar se eles ficarem doentes. O rendimento escolar é feito um acompanhamento e eles não podem reprovar. A não ser que, por exemplo, a criança estava numa faixa assim, muito crítica na escola e que não tinha mais como salvar quando começou o projeto. Exato. Ou ela, dentro daquela realidade que ela tinha, ela teve um crescimento. Aí ela permanece. Então, isso reflete diretamente na escola. A gente tem relatos das famílias que contam assim que toda semana eles tinham reclamações dos seus filhos. No comportamento escolar. E depois que eles começaram a fazer as aulas de música, de piano, eles não tiveram mais. Isso a gente já alcançou objetivos, já tá valendo a pena. Com certeza. E como é que funciona a captação de recursos para o financiamento de novos alunos bolsistas? Então, assim, caso pessoas queiram apadrinhar, elas entram em contato com a gente. O custo hoje de cada uma daquelas crianças que estão tendo aula é R$ 85,00. E as pessoas podem contribuir através de uma colaboração mensal, sendo padrinhos mensais, né, mensalistas, e eles recebem um boleto bancário nas suas casas e eles efetuam o pagamento. Mas também tem outras formas de serem padrinhos. A gente tem padrinhos que nos ajudaram muito com seus serviços. Por exemplo, a Quadra Propaganda fez um material institucional para nós lindo, que nos auxiliou barbaramente para conseguir novos apoios e dar suporte. A gente tem padrinho que fez o site e fez a identidade visual, que foi o Giovanni Thier. Maravilhoso! Ficou lindo o trabalho dele. A Inove nos fornece os uniformes e a serigrafia. Tem padrinhos que nos dão os uniformes de inverno. E tem padrinhos que compram bijuterias que são feitas e doadas para que a gente consiga reverter para comprar de material. Tem pessoas que colaboram com as fotos profissionais para promover o site ou para divulgar. Então, que é a Ellen Medeiros. A gente tem tanto padrinho de outras maneiras que isso é fantástico, porque são muitas coisas que a gente precisa para que o projeto fique consolidado, né? E quantos alunos são atendidos pelo projeto hoje e como é que vocês fazem essa seleção? Então, assim, as turmas são de 6 crianças. A gente atende atualmente 36 crianças e adolescentes, né? Porque não ficou, o projeto ele se estendeu até os 17 anos, ou os alunos que estão fora dessa faixa etária são alunos que têm necessidades especiais, que a gente atende também, que são, a gente tem o apoio da empresa Nicolini, em que a gente, como contrapartida ao apadrinhamento deles, né? Inseridos no projeto, a gente tem funcionários da empresa e que são portadores de necessidades especiais. E a seleção, inicialmente, ela era feita de uma maneira que não é mais a que a gente usa hoje. A gente ia nas escolas públicas, municipais, estaduais, né? E oferecia bolsas para determinadas escolas. Depois de um ano, a gente conseguiu já, como já tinha, as pessoas já estavam conhecendo um pouco mais o projeto, lançar um edital. Então, em maio, a gente lançou um edital quando fechou o primeiro ano do estúdio e do projeto e divulgou amplamente pelas redes, as pessoas se inscreveram por e-mail e durante a programação do aniversário do estúdio a gente fez o sorteio das 6 vagas que tinham sido disponibilizadas para aquele mês. E aí, os outros alunos que não foram contemplados, eles ficaram no cadastro de reserva. Agora, em agosto, a gente abre a 7ª turma, os alunos já estão lá, aguardando as suas vagas.
E quanto à formação do público, o projeto envolve não os alunos, mas também as famílias, como tu já nos contou, né? Quais são as orientações que os familiares dos músicos recebem, por exemplo, como se portar em determinado evento, a história sobre o histórico sobre as obras, né, que vão ser tocadas, enfim, como é que é esse contato de vocês, essa formação para ajudar eles também a entenderem um mundo que muitas vezes eles não teriam acesso, né? Exato. Muitas vezes eles não iriam frequentar um espetáculo, um concerto, né? Isso é algo que inibe as pessoas mesmo de irem ao concerto porque acham que não vão saber se portar, né? Então, através das crianças, assim, cada turma que a gente forma tem um grupo no WhatsApp, porque eles têm que fazerem tarefas semanais em que eles praticam em um piano de papel. A gente também recebe doações de teclados, então a gente vai fazendo rodízios para que eles tenham um contato um pouco mais aproximado com o piano, que ainda não é, de fato, né, o piano acústico. Bom, então, através desse grupo do WhatsApp, os pais acabam tendo aula junto com as crianças. Porque a hora que... Tudo bem, eles são crianças de baixa renda, mas hoje em dia é praticamente inexistente alguém que não tem celular, acesso à internet. Exatamente. Então, acontece de ter alunos que não têm, mas aí são exceções, né? A maioria, então, realiza as tarefas semanalmente, manda pelo WhatsApp, eu corrijo e eles têm um feedback. Então, os pais vão tendo uma noção já do que é a prática, né, da disciplina semanal. Quando acontece de ter um recital, a gente teve agora há pouco um recital promovido pelo estúdio, em que veio um fagote e piano, que era a Maureen Fry no piano, uma professora da UFPEL e um fagotista de Brasília. Então, eles vieram para fazer parte de um evento promovido pelo estúdio. Então, deu tempo da gente preparar as crianças e as famílias para saber o que fazer durante o concerto. Então, uma série de atividades iam sendo desenvolvidas nas aulas, falando sobre os compositores, falando sobre o que era o fagote, que a maioria não sabia o que era, e as crianças tinham que contar para os pais em casa o que eles estavam aprendendo. E no dia do concerto, eles receberam um questionário para ficarem realizando durante o evento. Então, isso já era uma aula. Eles já sabiam tudo quando chegou no concerto, quando aplaude, quando não aplaude. E eles recebem muito bem isso, porque eles se sentem inseridos, né, nessa prática. A tua ideia tem parceiros fora daqui, como uma escola afiliada no Mato Grosso. Como é que surgiu esse contato? Bom, então, assim, o treinamento que eu fiz, que eu contei para vocês, com a professora de São Paulo para atuar com piano em grupo, essa professora continua dando esse treinamento. E toda vez que ela vai dar o treinamento, ela não tem como não falar do projeto, porque é um projeto pioneiro no país, né? Que é o terceiro financiar a aula para alguém ainda não era praticado no país. E está cheio de pessoas que se sentem muito realizadas em fazer isso. Realizando o sonho de outro, elas se realizam. Então, quando um colega faz o treinamento com essa professora que se chama Naira Poloni, ela, quando mostra o nosso projeto, as pessoas se encantam. E isso faz uma rede de contatos. E aí as pessoas estão vindo nos procurar para instalar o projeto nas suas escolas. E aí foi assim que aconteceu o contato com a Daiane Baron, de Jaciara, no Mato Grosso, que já conseguiu o apadrinhamento para 4 turmas lá em Jaciara, que é uma cidade pequena, e que não conseguia atender crianças carentes, mas que agora, com o financiamento de uma empresa e de pessoas físicas da sociedade, vai dar oportunidade de iniciação musical com piano lá. E a gente já tem agora o contato também de São Paulo, que provavelmente o projeto seja instalado lá no próximo mês. E outro projeto é o Piano da Felicidade, né? Que é inspirado em um projeto que nasceu na Inglaterra, que leva pianos coloridos para a rua. Como é que surgiu essa ideia? Quanto tempo levou para o instrumento ficar pronto? Já há previsão para as atividades começarem? Sim. Bom, essa ideia é coisa boa de ter, né? Às vezes é difícil de executar, né? As ideias. Mas ideia é fácil. Esse movimento lindo chamado Play Me, I'm Yours, são pianos que são coloridos por artistas locais no mundo inteiro e que ficam expostos em locais públicos, em grandes capitais, né? Bom, eu pensava assim, mas como que Bagé, com a quantidade de pianistas que já teve,
perpetua através dos pianistas de Bagé, antigas gerações. Agora nós com essa... vocês não imaginam a quantidade de pessoas estudando piano que nós temos na cidade, mais de 80. Só ali no estúdio, imagina nas outras escolas junto, né? Como que nós não vamos ter isso? O que nos impede? Nada. Bom, aí então quando abriu o estúdio ano passado, surgiu a oportunidade de comprar um piano, que foi da família da dona Gelsi, né, Médici, uma grande professora que nós tivemos em Bagé, uma grande incentivadora da arte, né, da cultura e da música. Só que o piano estava bem deteriorado. Aí o afinador veio de Porto Alegre, que é o Persson que nos atende, avaliou o piano e disse, olha, ele segura a afinação, pode comprar, não tem problema nenhum, a gente vai restaurar ele, a parte mecânica ele vai ficar funcionando. A parte do móvel, que a maioria das pessoas observa muito, estava muito feinha. Aí eu pensei assim, bom, então tá, vamos lá, eu preciso mais piano, vou comprar esse piano. Ele fez a primeira grande manutenção, o piano ficou funcionando. E eu pensei, agora, próximo passo, já comentei com ele, Persson, esse piano, como ele está muito judiado, eu vou dar um jeito de pintar esse piano. E vou levar ele para a rua. Um ano depois, eu encontrei pessoas fantásticas em Bagé. Um marceneiro chamado André Souza, que tem a Dom Martelo, que é espetacular. Pegou e assumiu aquele piano, levou para a marcenaria, deixou ele impecável. E eu pensei, agora eu preciso do artista. E durante uma entrevista na Rádio Pop Rock com o Marquinhos, estava o Ira, que é fantástico, né? Pensei, pronto, era essa a minha ideia. Eu queria uma arte urbana no piano. Não queria nada que deixasse o piano mais erudito. No primeiro momento. Eu não estou eliminando outras possibilidades dos pianos terem artes agora mais rebuscadas e que também seja uma forma de trazer informação das artes plásticas, das artes visuais, para um público que não tem acesso. Então, os guris foram super parceiros, toparam, e agora a gente já tem o primeiro piano colorido na cidade e ganhou, depois disso, a gente recebeu uma doação de um outro piano, da Eleonora Alcalde, que tinha um piano que ela estudou na infância, que estava parado há muito tempo, e ela achou que seria uma boa ação doar para a gente poder usar com o piano forte e que também vai ser colorido e vai fazer parte do projeto paralelo que é o Piano da Felicidade. Assim, a partir de setembro, provavelmente eles já estejam circulando pelas ruas de Bagé. Como é que vai funcionar? É assim, a gente tem uma estabilidade climática muito grande, mas os dias que a previsão do tempo permitir, a gente vai instalar os pianos pelas ruas, em que as crianças, os adultos, os adolescentes, todas as pessoas que já tocam têm a oportunidade de exercitar de uma forma diferente a performance, publicamente, sem nada que dificulte o acesso ao público. E as pessoas que nunca tiveram contato com o piano, elas estão extremamente convidadas a experimentarem, a tocarem o piano, ver o que sai do som quando eles apertam uma tecla e que não fiquem preocupados porque não vai estragar. Não tem essa possibilidade, o piano é bem resistente. E aí a gente vai fazer, então, assim, intervenções esporádicas com os pianos em lugares públicos. Os primeiros serão as rádios. Que legal. E o teu projeto leva aos alunos carentes um tipo de música que possivelmente eles não teriam contato, né? Qual é a tua avaliação quanto aos resultados do projeto? Quais as outras ideias que a gente pode esperar, já que tu falou que é fácil ter ideias, né? Tem ideia, sim. É surpreendente. A gente fica fazendo muita postagem hoje na internet sobre o trabalho que está sendo desenvolvido, né? E é fantástico perceber que eles não têm medo da música erudita. O Beethoven continua na top 5, tá? Ele está no topo da lista. Eles todos querem tocar alguma música do Beethoven, que é o compositor que hoje a gente tem um acesso de informação maior, né? Ele ganhou até toque no celular, né? Então, não tem nenhuma pessoa do projeto ainda que não quis tocar Beethoven. Certo? Claro que as peças mais complexas para piano do Beethoven levam um pouco de tempo para a gente poder ter acesso. Mas não quer dizer que não dá para fazer algo mais facilitado para que isso se consolide. Chopin também está na lista. Então, é muito rico esse retorno. As famílias estão mudando seu gosto musical
em função do projeto. A gente sempre torna o acesso inicial um pouco mais facilitado. Isso começa pelo folclore, que também está ficando um pouco adormecido. A gente faz esse resgate do folclore, que é algo que está um pouco mais próximo, tanto da memória da infância das famílias, né? As crianças, às vezes, vão ter esse resgate porque os pais sabem cantar as músicas, e depois a gente vai dando continuidade até chegar no repertório erudito. Tem sido muito legal. A próxima ideia que vem por aí é que a gente vai integrar. Eu não gosto de separatismo, eu gosto de união. Então, a gente vai fazer algumas coisas com outros grupos que atuam na cidade também, para que fique mais rico. Te agradecer por ter aceitado o nosso convite, pela tua disponibilidade em estar conversando hoje aqui conosco, né, e apresentando para os telespectadores da TV Câmara todos esses projetos tão legais aí. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente o espaço e a oportunidade de poder compartilhar contigo e com todos os telespectadores da TV Câmara um pouquinho do que já está acontecendo em Bagé. Te pedir para deixar o teu contato, vai que a gente tenha alguém que esteja assistindo a entrevista e esteja interessado em apadrinhar uma ou mais crianças, né, dentro do projeto Piano Forte, de repente, então, ou de repente a escola, né, ajudar de alguma maneira, acha que tem algum trabalho que pode colaborar com a escola, vou te pedir para deixar o contato. Então, o meu telefone celular é 99962-5150. Em caso de apadrinhamento, eu provavelmente vá indicar a pessoa, o contato da Maria Luísa Velo, que é a minha parceira e a madrinha maior do projeto Piano Forte, que ela permanece conosco até hoje, sempre apoiando todas as ideias que brotam, né? E ela que lida bastante com a parte administrativa financeira do projeto, daí eu passo o contato dela. Professor, muito obrigada. Muito obrigada, então. E o Câmara Entrevista encerra aqui. A gente volta no próximo domingo. Acompanhe as novidades da programação no Facebook da TV Câmara Bagé.